Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo 506 e também sequência na questão 402 do Livro dos Espíritos, né? Então, nós paramos nesta questão aqui agora. Nós vamos dar sequência. Os bons espíritos continuam dizendo a Kardec assim, ó: pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida, julgai-vos muito sábios, e as coisas mais comezinhas vos confundem, né? Quer dizer, as coisas mais insignificantes, as coisas assim que não tem lá muita importância, né? Nos confunde. E a humanidade se julgam. A humanidade se julga muito sábias, né? Quantas pessoas se julgam sábios em todas as áreas. É lógico que a gente respeita, mas é preciso tomar bastante cuidado, porque essa sabedoria toda, ela, de uma certa forma, ela não tem importância nenhuma. Enquanto as coisas mais comezinhas vos confundem, né? Aquelas coisas assim, simples, né? Aquelas coisas assim, que eu costumo dizer de vez em quando, como eu digo de vez em quando, isso foi só uma pinceladazinha. Porque tem coisas que, se eu for comentar, eu tenho coragem de dizer muitas coisas. Como eu digo muitas coisas. Mas tem coisas que eu não digo. Porque como os bons espíritos vão tratar aqui mais na frente, ó. Nada sabeis responder a estas perguntas que todas as crianças formulam, né? Olha só. Nada sabeis responder a estas perguntas que todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? Nossa, gente, isso aqui é vergonhoso. As pessoas se dizem assim, ser tão sábias, tão inteligente, best-seller nisso, best-seller naquilo, mestres nisso, mestres naquilo, cadeiras, né? Na academia de letras para fulano, cicrano, bertano. Não é verdade? E honrarias daqui, e honrarias dali. Mas é interessante que quando perguntas desse nível são feitas a esses best-sellers, que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos?
Eles não sabem responder. Ora, não são sábios? Não são gênios? Não foram agraciados com uma cadeira na Academia de Letras? Ué, não estou entendendo então? Essa inteligência toda? Não estou entendendo. Não é verdade? Os bons espíritos continuam. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme. Então, quando você dorme, o sono liberta você, espírito, você, alma, parcialmente. Agora, de acordo com a evolução, esse afrouxamento desses elos que nos mantém presos ao corpo físico, de acordo com a nossa evolução, uns conseguem até a Marte, outros conseguem até a Júpiter, outros conseguem até as colônias circunvizinhas da Terra, outros não conseguem sair nem de cima do corpo dele, 5 centímetros, ele fica ali dormindo também. Isso é evolução. Isso é a desigualdade evolutiva, né? Quando dorme, né? O homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Isso é relativo. O homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Por que isso aqui é relativo? Porque essa condição aqui de afrouxamento dos laços não dá ao espírito, não fornece ao espírito condições dele se ver e se sentir totalmente desprendido do corpo físico, quanto mediante aquele processo do desencarne. Então isso aqui é apenas simbolicamente, é relativo isso aqui, entendeu? Porque o fato da alma encontrar-se ligada ao corpo físico, ela ainda possui alguns sentimentos correspondentes à matéria que o espírito que já se desligou da matéria, com relação à matéria, ele em alguns casos, ele já não possui mais aquele tipo de sentimento com relação à matéria. A depender também da evolução dele. Olha como é que eu compliquei a situação agora. Que vai depender da evolução dele. O homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Isso também é relativo.
Ó, tiveram sonos inteligentes os espíritos que, né, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que eles são superiores. Isso é muito relativo e é muito complexo, porque neste período é necessário avaliar mesmo o grau evolutivo do espírito. O que acontece de fato, isso que os bons espíritos estão dizendo aqui. Mas com qual espírito isso ocorre, que nós convivemos com com essas almas aqui no corpo físico, nós não sabemos. Então isso aí é uma particularidade do espírito, da alma, que só quando retorna ao plano espiritual é que ele sabe, mediante a condição que ele se vê na erraticidade. Olha só, com estes viajam, conversam e se instruem, trabalham, mesmo em obras que se lhes deparam concluídas, quando volvem, né? Quando volvem, morrendo na terra, ao mundo espiritual, ainda essa circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. E isso é verdade, gente. Isso é verdade. A única diferença aqui é que os bons espíritos aqui, eles não classificam o nível de espírito. Você entendeu? Eles não classificam o nível de espírito. Que nível é que passa por essa situação aqui? Nós é que temos que esmiuçar. Nós é que temos que analisar de acordo com o nosso bom senso e entender que espíritos mais inferiores, espíritos assim mais primitivos, eles não passam por essa situação. Porque, coitadinhos, eles mal sabem, eles nem sabem que reencarnou, desencarnou e desencarnou várias vezes. Eles nem sabem que o seu corpo está lá no cemitério, lá em decomposição, e ele ainda continua dentro de casa, junto ali com a família. E aqueles que vivem aí pelos bares bebendo, né? Usando drogas nas biqueiras, e nem sabe que desencarnou. Um amigo meu, eu costumava assim, toda vez que eu ia numa padaria, ele vivia na rua, coitadinho. Eu falo coitadinho porque é um irmão meu em evolução. Então, quem sou eu para julgar? O problema é dele e pronto. E toda vez que eu ia à padaria, ele, agora no ano de 2020, ele ali na rua tal, em frente à padaria, pedindo dinheiro, e pedia um café, ele não podia me ver, que ele já corria, já me abraçava, e ele assim, coitadinho assim, tudo sujo, né, porque morava na rua, essas coisas. Eu nunca me importei com isso, eu sou mais sujo que ele, do que muitos, e tem muito que tomar muito banho ainda,
para poder me limpar. E ele me via e ele falava assim para mim assim, foi Deus que te enviou. Quando ele dizia isso, eu pensava comigo assim, foi Deus, não. Mas tudo bem. Aí ele me dizia assim, mata minha fome. Me dê um café e um pão, pelo amor de Deus. E eu, né, nunca neguei o de comer a ninguém. Toda vez, umas 3, 4 vezes por semana, eu pagava pão e café para ele. Um dia ele teve uma discussão, um probleminha aí, que eu não vou relatar. E ele veio a falecer, né? E depois de uns 3, 4 dias que ele faleceu, eu fui à padaria. Quem estava lá na porta da padaria me esperando? Ele. E ele me viu e veio na minha direção correndo e me abraçou. Luiz, paga para mim um pão com café. Falei, Jesus amado, e agora, hein? E agora, José? Ou melhor, e agora, Pedro? E agora, Pedro? Tá. Aí eu peguei, me comportei normal, né? Porque senão as pessoas iam pensar assim, o Luiz tá doido, né? Porque tá conversando com quem ali? Gente, o que eu tô contando tá aqui nessa mensagem aqui, viu? Na resposta aqui dos bons espíritos. Não tô inventando história, não. Faz parte do esmiuçamento. Aí eu me comportei normal, aí eu peguei mentalmente, porque a gente conversa mentalmente com os espíritos. Eu peguei e falei para ele assim, falei assim, olha, mentalmente, viu, gente? Eu encostei assim num poste e falei para ele, falei assim, ó, você fica sentado aí, senta aqui no pé desse poste, que eu vou pedir para que providencie um pão com café para você. Tá bom. Posso ficar esperando? Eu falei, pode esperar, ué. Qual foi a vez que eu te prometi e te neguei? Nunca te neguei nada. Não, eu acredito no senhor, acredito no senhor. Aí entrei, tomei o meu café e falei assim, vó Leontina, se vira agora, porque eu tenho que sair. E se eu sair e ninguém levar um pão espiritual e um café espiritual para ele, eu tô perdido. Aí vó Leontina providenciou lá um pão espiritual, né? Porque quem já leu o livro dos médiuns, Laboratório do Mundo Espiritual, sabe o que eu estou dizendo. Não estou falando besteira aqui, não. Aí os bons espíritos prepararam lá um lanchinho para ele, foram e entregaram a ele, e ele tomou o café. E a hora que eu fui saindo, ele falou para mim assim, muito obrigado, viu, Luiz? Falei, obrigado. E isso ficou mais de uma semana assim. Aí até que um dia eu cheguei, ele pegou, me pediu, eu falei assim, não, pode ficar sentado aí que eu te arrumo daqui a pouco, espera aí. Só que aí lá dentro da padaria eu já peguei e conversei com a avó Leontina, falei assim, mas ele não pode ser recolhido, não. Recolhe nosso irmão, leva o conhecimento do professor, recolhe ele. Aí alguns amigos meus espirituais disseram, bom, nós vamos levar o conhecimento do professor, mas você assume o que você está falando? Eu falei, assumo. Pode recolher ele, não tem problema não. Aí saíram comigo até a porta, deram o café e o pão que eu tinha pedido
E eu peguei e disse a ele, falei assim, olha, você não quer acompanhar os nossos irmãos aqui até a um hospital para alguns exames, porque você está com uns ferimentos aí, e seria bom você se cuidar, meu. Eu conversei assim na gíria com ele, sabe? Sabe, meu? Seria bom você se cuidar, meu. Pô, que isso, mano? Tal. Né? Porque ele conversava assim na gíria, sabe? Eu falei, eu acho que você tá sentindo muita dor. Ele falou, pô, tio, eu tô sentindo dor demais, tio, eu não tô aguentando. Não, eu aceito sim, tio. Eu aceito sim. Eu vou com quem? Eu acompanho quem? E ele tava noiado, porque ele tinha acabado de fazer uso de droga que outros espíritos haviam dado a ele. Isso não existe, Luiz. A sorte minha é que você vai passar por isso um dia. Você vai ver isso acontecendo no plano espiritual. Pegar e levar ele para o hospital espiritual. E um dia eu fui visitá-lo. Ele falou para mim assim, ei, ó, tô uma beleza aqui, só. Você nem imagina. E estava passando por processo de desintoxicação. Outra questão também é, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Na verdade, santa mitologia. Nós morremos todo dia um pouco. Todo aquele que nasce, tudo aquilo que nasce, com o passar do tempo vai se desgastando, queimando as energias, e essa queima de energia é automaticamente uma morte. Então você há de entender que você, quando você nasceu, até hoje, o teu corpo físico já foi substituído umas 4, 5 vezes. Dizem os cientistas que a pessoa que morre com 90 anos, o seu corpo físico já foi trocado de 5 a 6 vezes. Consulta isso. O cientista que diz isso, e eles estão certos. Porque as moléculas, as células, os tecidos, tudo se renova. Então nós não morremos, vamos usar esse termo, nós não morremos com o corpo que nascemos. Aquele corpo que nascemos, entendeu? Ele já morreu faz tempo. Eu, por exemplo, 51 anos agora no ano 2021, eu já morri, meu corpo já morreu umas 3 vezes. Aquele corpo que eu nasci com ele, de bebezinho, bebezinho, sem vergonha. Eu tô falando isso pra mim. Então, e outra, gente, o sono à noite. Você não vê você dormir e você não vê você acordar. Tem pessoas que falam assim, eu tenho medo da morte. Que, olha, eu sinto falta de ar quando eu falo em morte. Ou quando eu ouço falar em morte. Mas a pessoa deita e dorme. E se o espírito e o perispírito dele se desliga do corpo naquele momento que ele está dormindo? Ele não vê. É a mesma coisa que o sono, gente. Ó, se pegar você dormindo e colocar dentro de um caixão. Ai, Luiz, quem Deus Pai? Isso é estudo, gente. As pessoas podem ignorar, mas é estudo. E colocar você dormindo dentro do caixão, enfeitar você toda e põe lá na capela do velório. E de repente, 5h30, 6 horas da manhã, você retorna ao corpo físico e dá aquela espreguiçada gostosa, que você olha assim, aquele povão à sua volta, você começa naquela gritaiada. Mas por que você gritou? Por que você não gritou antes? Eu não gritei antes porque eu não vi. É a mesma situação do desencarne. A única diferença é que ali ainda você se encontrava presa ao corpo físico e dormindo afrouxada pelos laços
que te prende ao corpo físico. Então, os laços que nos prende ao corpo físico é que nos faz retornar ao corpo físico de manhã. Porque se não fosse os laços, nós, alma, não pararíamos no corpo. Iríamos para alguma colônia e lá muito gostoso, a gente fala, o quê? Vou voltar para aquele corpo lá? Não vou voltar de jeito nenhum. E deixa o corpo aqui, as pessoas é que se viram em terra. Nós vamos para algumas regiões umbralinas, chega lá e eles nos prendem lá, aí nós não temos como voltar mais para o corpo físico. Aí, porque não retornamos ao corpo físico, o corpo físico aqui vem a óbito. Mas isso não acontece. Porque ou na colônia espiritual ou lá no umbral, nós retornamos ao corpo físico, porque nós, alma, nos encontramos presos à matéria física. Olha a bênção divina, como é que é interessante. Oh, meu Deus do céu. Vamos ao próximo vídeo.